Olá, seja muito bem-vindo a mais um HCM Comuni. Hoje vamos estar aqui abordando sobre um assunto que já foi falado algumas vezes, mas a gente volta sempre a relembrar. Hoje falaremos mais alguns detalhes a respeito da interproximal. E utilizamos a frase o olhar nos detalhes, porque justamente tanto a interproximal quanto a radiografia periapical, a função dela é olhar nos detalhes daquele grupo que está sendo avaliado. No caso da interproximal, a gente utiliza para avaliar a região de coroas e até o terço médio, mais ou menos, da cavidade da câmara pulpar e do conduto radicular, como o nível das corticais ósseas a gente consegue ver. E qual que é algumas das funções nós vamos estar falando aí? Porque quando a gente faz uma radiografia panorâmica, em que a gente tem o equipamento que ele dá a volta em você, então ele tem algumas sobreposições de imagens devido à posição do dente e do giro do equipamento, a gente perde detalhes em algumas regiões, como por exemplo, a região proximal dos premolares e molares. A gente precisa também perceber que quanto que a gente percebe se essa radiografia interproximal ela realmente vai conseguir responder o que a gente quer ou não. Quando a gente faz uma radiografia, a primeira coisa que a gente tem que olhar após a tomada interproximal é se nós estamos vendo os limites proximais dos dentes. Se você tem uma sobreposição de imagens deles, aí a gente não consegue ter essa visualização. Em alguns casos, você veja aqui que a gente tem uma pequena sobreposição em que a gente não consegue ver, muitas das vezes devido ao giro do aparelho e da arcada do próprio cliente. Mas na maioria das vezes a gente consegue ver a proximal, conseguimos identificar aqui o esmalte, a dentina e a câmara pulpar. Muito bem vistos, esmalte, dentina, câmara pulpar. Podemos aqui nessa imagem ver cálculos, a gente vê cálculos salivares, biofilme calcificado, como queiram. Conseguimos ver aqui o nível ósseo da cortical alveolar, tanto superior como inferior, como que está a formação e como que está esse desgaste. Conseguimos ver calcificações pulpares, que também aparece muito bem nessa tomada. Conseguimos observar que tem uma cúspide aqui de um dente ainda não irrompido, e aí, no caso, temos outras tomadas a fazer para essa avaliação. Enfim, para a radiografia interproximal, nós queremos ver como que está na separação, na proximal de dois dentes vizinhos. No caso, conseguimos ver uma imagem radiolúcida sugestiva de cárie. Conseguimos ver aqui os limites da raiz do dente descido e conseguimos ver a formação dos dentes permanentes. Qual que é a relação desse dente descido com o dente permanente? Se tem reabsorção, se já está na fase de risólise, se já está tendo este processo. O dente que vem irrompendo, como que é a sua relação com o dente descido, porque às vezes ele pode reabsorver, e aí nessa tomada a gente tem as melhores informações para esse tipo de caso. Então, quando você receber uma radiografia panorâmica em que tem a sugestão de complementação com interproximal ou periapical, no caso da interproximal, é justamente para ver esses detalhes nesses limites. Nós temos também a avaliação das restaurações. Como que estão essas restaurações? Aqui a gente vê um sobrecontorno, aqui a gente precisa ver como é que estão os limites dessa restauração com o dente, aqui a destruição da coroa. Vemos aqui o nível ósseo, analisamos a cárie por proximal, cárie incipiente, ela está no iniciozinho aqui. Aqui a mesma coisa, a gente vê cárie no início.
A gente vê uma imagem radiolúcida na coroa. Aqui já pega a coroa e dentina com proximidade com a câmara pulpar. A falta de adaptação da restauração pode ser material forrador ou recidivo de cárie. Aqui a mesma coisa. Então, todos esses detalhes, aqui um cálculo, biofilme, todos esses detalhes a gente consegue ver na radiografia interproximal, que normalmente elas são solicitadas apenas para pré-molares e molares, por isso que são em número de 4. Algumas vezes a gente percebe que já é de rotina de algumas clínicas a solicitação de uma radiografia panorâmica com as 4 interproximais ou a radiografia panorâmica com as 14 periapicais e mais as 4 interproximais. Isso tudo é de acordo com o que você vê no exame clínico. Às vezes você vê que tem bastante cárie, tem bastante coisa, você vai precisar de todos os detalhes para fazer um planejamento completo naquele caso. Então, a radiografia panorâmica vai te dar o aspecto da relação dos maxilares, uma visão geral, os detalhes da periapical para saber se houve, tem canal, não tem canal, tem raiz, os detalhes, as especificidades da periapical, e no caso da interproximal, saber qual que é a relação desses contatos proximais ou dessas restaurações para saber quais vão ter que ser refeitas e que tipo de planejamento vai ser dali em diante. Seguindo esses passos aqui, eu deixo para vocês, como sempre, um artigo, dessa vez um livro, que mostra o protocolo para interproximal. É o livro dos nossos colegas, o Chico Aiter, o Lúcio e o professor Paulo Flores. Então, tem aqui o protocolo para interproximal, para vocês aprofundarem mais e darem uma relembrada com os seus colaboradores ou com vocês mesmo no consultório. Mais um diagnóstico nosso de cada dia, tá aqui os contatos, críticas, sugestões, entre em contato com a gente. Até a próxima.